Bom dia, irmãos, graça e paz. Muito bom estar com vocês de novo, né? Mesmo que virtualmente, a gente fica ansioso aguardando esse momento. Já vejo que tem algumas pessoas conectadas, né? Um beijão, irmã Leia, Roginelli, pastor Samuel, né? Nice, muito bom estar com vocês. Selma e outros, que às vezes eu vou me perder aqui. Vamos juntos agora estar orando, agradecendo por esse momento, pedindo a direção do Senhor. Deus, ó Deus Pai, obrigado porque Tu tem nos concedido vida, Tu nos concede, Senhor, a graça de podermos falar contigo. Tu nos reconciliaste através do sangue do Teu Filho na cruz, Pai. Obrigado, Senhor, porque não merecemos. Nada nós merecemos, mas Tu és bom, Tu és maravilhoso, Santo dos Santos. Ó Pai, esteja conosco agora nesse momento de estudo. Usa-me, Senhor, como instrumento e esteja, Senhor, com cada um dos que estejam participando, daqueles que estejam agora recebendo participando conosco desse estudo. Esteja, Senhor, trabalhando em corações, esteja usando a cada um dos nossos irmãos. Visita, Senhor, aqueles que precisam do conforto, aqueles que precisam, Senhor, de alento, que estão no leito de hospital. Se tem alguém nos assistindo no trabalho, alcance vidas, Pai. Faça a Tua vontade, ó Espírito Santo de Deus. Isto é o que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos para a terceira lição. Continuamos o estudo sobre a vida de Paulo, né? Sobre tudo que ele tem nos ensinado. Nos ensinou naquele tempo, continua nos ensinando aqui, através da palavra. Eu peço, Augusto, coloca o primeiro slide aí. Tá aí o título da nossa lição: Não as obras, sim a graça. E tem uma pergunta para a gente começar já com essa pergunta, quem quiser depois ir comentando, né? O que esse título te faz pensar? Não as obras, sim a graça, né? O que vem à cabeça, né, quando você lê esse título? Bem, eu estou vendo que já tem mais gente aí. Bom dia, Sidney, André, Clores, né, Denise, Gláucia, Malena. Se por acaso eu não vi alguém, me perdoe. Sintam-se abraçados virtualmente e participem, tá? A hora que bem desejarem. Vamos à lição, ao início da lição. Se alguém quiser colocar alguma coisa aí sobre o que esse título te faz pensar, coloque para a gente, daqui a pouco a gente vai estar compartilhando. A revista, né, lição 3, página 22. Nos traz assim: uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, a Torá, o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus, e a graça mostrada no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas confusas misturam lei e graça, e outras mais confusas pregam a lei como essencial à salvação. Paulo era judeu ortodoxo, um fariseu, e profundamente imerso no ensino da lei. Mas ele muda. Ele muda o modo de pensar dele. Vamos lá, no próximo slide, por favor. Enquanto ele vai... Eu já vou falando algumas coisas aqui. Até hoje, a gente vê que está sempre aquela coisa... A lei e o Antigo Testamento, a lei que está no Antigo Testamento e o Evangelho, né, registrado no Novo Testamento. Todos esses novos ensinos que vieram a partir de Jesus Cristo, né? Porque nós sabemos que o Novo Testamento, né, ele vem a partir do nascimento de Cristo, né? Começa a vida de Jesus. Então nós temos essa segunda parte, né, que compõe o nosso
a palavra do Senhor, a Bíblia. A Bíblia era composta de Antigo e Novo Testamento. E aí algumas igrejas cristãs começam a misturar lei e graça. Até onde que isso está correto ou não está correto? Nós vamos ver diretamente na palavra. Eu coloquei o slide aí, número 2, onde ele traz algumas questões sobre Paulo. Paulo ser o quê? Judeu. Ele, apesar de judeu, ele aprendeu que a lei é o quê? Caminho da salvação. A lei era o caminho da salvação. A lei, a obediência à lei leva à salvação. E a conversão, mas ele era judeu ortodoxo. Está dizendo na revista aí, ele cita Gálatas 2,14. Volta na revista só um instante, por favor. Na página 23. Porque ela começa um pouquinho da 22, né, que eu falo que ele é ortodoxo. 23. Foi? Que Paulo, ele diz que excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando ele diz que ele como judeu ortodoxo, ele excedia em judaísmo. Aí ele fala assim, na minha nação excedia em judaísmo. Quer dizer, na nação dele, no país onde ele vivia, ele excedia. O que é exceder? É ir além, é superar. Então, ele excedia em judaísmo, nas leis, nos rituais da religião dele. Ele excedia a muitos da minha idade. Quer dizer, no contexto, aquelas pessoas que regulavam a idade com ele, da mesma faixa etária. Então, ele não estava ali com uma maioria. Ele foi criado, né? Ele era um fariseu. Ele foi criado já desde pequeno, pelo que tudo indica, nós estudamos nas lições passadas, dentro da lei, né? Ele separado como fariseu, ele mesmo se coloca, né? Excedia em judaísmo a muitos da minha idade, ele superava as pessoas da idade dele, e sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Isso está lá em Gálatas 2,14. Quem quiser consertar aí na lição de vocês, não é o capítulo 2, é capítulo 1. Tá 2,14, mas é 1,14. Ele, quando fala assim, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, isso já vem, né, é uma tradição. Vem de pai para filho, vai passando de geração a geração. E quando ele fala extremamente zeloso, eu penso assim, extremo, já quer dizer o quê? É um advérbio, né, que está de maneira, de grande intensidade. É algo muito. Sendo que zeloso também já é algo que... Zeloso não é simplesmente ser cuidadoso. Zeloso, se a gente for ao dicionário, eu anotei aqui, que zelar é o quê? Cuidar de alguém ou alguém com muita atenção, com empenho. Então, verbo zeloso já diz que é algo que você faz com dedicação. E se ele é extremamente zeloso, ele se coloca, né, nisso tudo mesmo. Então, criado nesse rigoroso judaísmo, ele nos apresenta, como está no slide 2, por favor, está aí no slide 2, a gente vê que ele entendeu o quê? Que a lei era o caminho da salvação, que a obediência à lei salvava aquele que conseguisse ser fiel, mas chega um certo momento, como nós estudamos a lição 1, quem não acompanhou a lição 1, pode acessar o Face aí, por favor, a hora que quiser, em outro momento, vocês acessem lá, 2 domingos atrás, acessem a 1, a 2, mas na 1 vai falar sobre a conversão de Pedro. Conversão é o quê? Mudança. Então, ele muda. Quando ele muda não apenas assim, ele muda radicalmente. E ele era extremamente zeloso, mas ele muda a sua posição. Ele se converte a Jesus Cristo. E quando vem a conversão, ele percebe que, por exemplo, um rito religioso como a circuncisão anula a vida de Cristo.
anula a obra de Cristo. E mais, ele diz o quê? Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus seria em vão. Dizer que a salvação vem pela lei é dizer que a morte de Jesus foi... Para quê? Jesus precisava morrer. A lei já existia. Né? Então, eu vou pedir a vocês o slide número 3. A gente vai agora, esse, no caso, é o texto bíblico base. Né? Eu gostaria de ler com vocês. Está aí. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu destaquei algumas palavras. Não que que algumas palavras sejam mais importantes do que outras, não é isso. As palavras aí, tudo há um contexto. Mas eu destaquei por conta da lição. Né? Eu peço que os irmãos entendam isso, né? Porque na palavra do Senhor tudo tem seu propósito, né? Mas aí pela graça, somos salvos pela graça, mediante a fé. E aí é dom de Deus. Isso não vem, nós não merecemos, mas, né? O que Paulo, será que ele quer dizer com não de obras para que ninguém se glorie? Algum irmão quer compartilhar conosco? Quer participar? Eu acho que até agora não teve, a não ser os bons dias, né? Josimar entrou, Elaine, Leide. O pessoal não precisa ficar com vergonha não, né? Porque a gente nem está vendo um ao outro. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo ninguém, então pode falar. Não de obras para que ninguém se glorie. Aqui, Paulo, eu acho, ele é bem claro, porque pela graça, nós somos salvos pela graça, mas precisamos ter fé. E isso não vem isso é gratuito, é dom. Tudo que é dom é gratuito, é dado, vem de Deus, não de obras. Né? Enquanto o pessoal está aí sem querer participar, vamos avançando. O slide, não, a revista, página 23, por favor. Vamos lá, uma busca inadequada, o tópico 1. Gostaria de ler com os irmãos um pedacinho aí do tópico 1. Uma busca inadequada. Bem, Paulo não encontrou justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, 9. O que mostra aí que, apesar de Paulo ele ter sido extremamente zeloso ao seu judaísmo, às tradições de seus pais, ele não encontrou na lei a justificação, o perdão para os pecados. Coloca o slide para mim, o próximo slide, número 4, que ele está aí numa sequência. Irmãos, olhem aí, a lei não pode nos dar o perdão. Talvez dê paz interior, porque você está seguindo um ritual, você se satisfaz com aquilo, mas não justifica. Não, a lei não pode nos dar perdão. Talvez ela dê paz interior. E Paulo nos mostra isso porque a bagagem legalista de Paulo foi inútil. Ele mesmo diz isso logo em Filipenses 3, 4, 7. Próximo slide para mim, por favor, tem ali a passagem. Eu coloco essas passagens aqui, meus irmãos, apenas para nos facilitar. Mas eu peço que depois vocês acessem, né, tendo a revista aí, acessem a palavra, consultem a Bíblia, porque às vezes há erro de digitação, há algum erro, tanto como eu comentei agora há pouco, na revista estava Gálatas 2 e a Gálatas 1, então a gente acaba utilizando, repassando, e de forma que não está correta. Então, vamos lá, a leitura de Filipenses 3, 4, 7. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando eu sublinhei aí, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, é porque nós estamos falando do modo como ele era zeloso, do modo quanto ele dava valor às tradições, à lei. A lei, cumprindo toda a lei, acredita, né, tem salvação. Né? Até a vinda de Cristo, a lei estava ali valendo nesse sentido. E Paulo, ele era muito, né, zeloso com isso, ele observava atentamente, guardava atentamente, por isso ele mesmo, ele fala isso, sobre como ele era, e continua sendo, só que ele não continua sendo em termos da lei, mas toda a devoção, todo o empenho dele em guardar a lei, ele passou, ele transferiu para a cruz, para o sacrifício de Jesus. Ele transferiu aquela devoção, o empenho de propagar o que ele aprendeu quando ele foi mudado, quando ele se converteu. Houve a mudança. Então, houve mudança no todo. Não dá para mudar uma parte, não mudar a outra. Ele passou a pensar, ele teve um encontro com Cristo. Jesus, Paulo, Saulo, por que me persegues? E nisso ele muda, mas ele era considerado quanto à lei o quê? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele tem um alto grau de estudo, nós já vimos isso em lições anteriores. Ele estudou muito, ele era preparado, mas ele julga tudo. Ele fala que para ele, o que era lucro, ele considerou perda. Simples, tipo, não vale. Não vale mais nada. É perda. Se você perdeu, acabou o valor. O que para ele era lucro. O que é lucro? É uma vantagem, algo a mais. Então, não é mais. Ele não considera lucro, ele considera perda. E isso a gente pode ver, né, Filipenses 3, 4, 7, nós lemos agora. E eu peço que você me passe, deixa eu verificar aqui se eu não me perdi nesse... O slide 5. Não, antes do slide 5, por favor. O slide 5 mesmo. Desculpa, é porque eu estou com uma ordem anotada aqui, eu me perdi qual é o slide. Olhem só, a lei. A gente, quando eu disse que um pouco antes, a gente falou sobre a conduta de Paulo, ele ter mudado, e ele dizer que a bagagem legalista dele é inútil, venha pensar, então, será que Deus errou? Deus teve a lei, depois viu que ela não funcionou, e, bem, a lei não funcionou, então, agora veio Jesus, vou mandar meu filho para reconciliar. Não, Deus não errou. A lei, ela é transitória. O slide mostra aí, ó, a lei como consciência de pecado. A lei é a consciência do pecado. Vamos ler Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, ó, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando a gente olha aqui, a gente vê, poxa, a lei, ela teve um objetivo. Né? Na lição, na página 23, o último parágrafo, assim que o nosso irmão colocou lá, ele é rápido demais, maravilhoso ele. Vamos lá. Mais no finalzinho, dentro do último parágrafo, vou mais a metade, não sei como vocês vão, depois da citação de Mateus, está aí, ó, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Espero que vocês tenham achado aí, Filipenses 3, 6.
Não pensemos que o evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la e aí ele viu que era impossível e arranjou outro método. Esta teoria desonra a Deus. A lei era transitória. Criou uma consequência de pecado. Aí, para atestar, é Romanos 3:20, que nós lemos já, né? Então, coloca para mim o próximo slide, por favor. Bem, Cristo é o fim da lei. Né? A lei é transitória, a lei ela precisou, porque Cristo é o fim da lei. Vamos ler 2 Coríntios, está aí, eu também transcrevi, são 3 versículos para nos facilitar. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 5, versículos 18, 19 e 21. O 18 está ali, ó. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E eu também coloquei em negrita aí algumas palavras só para a gente perceber essa, não que sejam mais importantes, mas para chamar a atenção para, no contexto da lição, o que a gente quer ressaltar, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Paulo diz isso no versículo 19 de forma bem clara. Então, Cristo não estava sozinho. Deus estava com ele. No próximo slide tem aí por meio de imagem. Pode colocar para mim, Augusto? Podemos ver aí, ó, Deus Pai mais Deus Filho nos trazem a reconciliação. Deus Pai mais Deus Filho nos trazem a reconciliação. A reconciliação é através de ambos. A reconciliação não foi algo para apenas feito por Jesus. Tanto que o versículo 19 coloca bem claramente: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ok? E no próximo gráfico, não vou voltar, volta a lição, por favor. Augusto fica doidinho comigo, acho. Na página 24. Eu vou pegar um stop e aí a gente observa os gráficos com um pouquinho. O tópico 2, Cristo é o fim da lei. No primeiro parágrafo, irmãos, a religião legalista, seja dos fariseus ou seitas atuais, que nos enchem de regras, enfatiza que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito, que Deus o aceitasse. Pelo que ele fez e fizeram na cruz. Então, é isso que eu gostaria aqui vamos ressaltar nessa parte aqui dessa primeira parte. Deus Pai, Deus Filho, eles fizeram a reconciliação. Então, algumas religiões, quando sejam elas naquele tempo ou agora, quando coloca os ritos, eu tenho que fazer isso, não que não haja, não queremos dizer, se algum dos universitários quiserem colocar alguma coisa, coloquem, quiserem contribuir, eu agradeço, que não é dizer que é errado fazer a boa obra, não, mas essa obediência, essa questão de um ritual, aquilo se tornar um ritual, uma regra, e que aquilo leva à salvação. Eu não sei se eu gostaria de dar exemplos, mas tanto os fariseus naquela época, por exemplo, vamos pegar lá atrás, né, a circuncisão. Tinha que ser circuncidado todo menino ao 8º dia, como Paulo foi. Então, é um incircunciso, não tem direito à salvação. Há um gentio que recebeu a palavra, se converteu, ele tem que ser circuncidado. Inicialmente, como nós vimos na lição passada, isso
era levado à risca ainda. Queriam conviver com a lei e a graça junto. E Paulo, ele entende, quando ele se converte, que quando Jesus veio, a lei acaba, porque a lei era transitória, foi necessária, mas até a vinda de Cristo. Voltando à lição, está ali, ó, segundo parágrafo, a lição da revista, na página 24, segundo parágrafo está assim, ó, Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra de reconciliação e Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. Aí a gente volta àquele slide, o último que nós estávamos vendo agora, que você colocou, Deus Pai, né, que tem os círculos, tem ali, Deus Pai mais Deus Filho nos trazem a reconciliação. Eles fizeram a obra, isso já foi feito. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a reconciliação foi concretizada. Próximo slide. Está aí. O Espírito Santo, que é o ministro da graça, ele trabalha em nós para quê? Para entendimento da ação do que o Pai e o Filho fizeram. Não adianta, aí não são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai e Deus Filho já fizeram a reconciliação. O Espírito Santo, ele é quem é o ministro da graça. Ele vai trabalhar, ele trabalha em cada um de nós para que nós consigamos entender essa reconciliação, né? E com isso a gente entender que a graça, né, não vem de vós, não vem de nós, não porque fazemos isso ou aquilo, mas porque Deus já fez, né? Deus já fez a obra, já foi feita. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Por isso que sois salvos pela graça por meio da fé. E no próximo slide está aí justamente Romanos 10, versículo 2 e 3, porque quem defende a lei tem zelo por Deus, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Está aí. Quem defende a lei, ele tem zelo, tem cuidado, com empenho. Muitas vezes defende a lei porque acredita que tem que fazer, mas tem zelo sem entendimento. É assim que Paulo se refere aos judeus, lá em Romanos 10, 2 e 3. Aí na revista, mais à frente, ainda na página 24, está trazendo de forma bem clara, logo na segunda coluna da página 24, Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim é o grego telos, que significa meta, ou término. A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão, em que a promessa se cumpriu. Né? Mais um pouquinho. Cristo, que é o clímax da revelação de Deus, como Jesus disse em Lucas 16, 16. Está lá. Cristo é o clímax da revelação. E pulando um pouquinho, a gente vai ver que nesse outro parágrafo, que a palavra aio, né, é o grego paidagogos. Não sei se a minha pronúncia aí, o pessoal está correta, né? Mas de onde vem pedagogo e pedagogia. Quando nós falamos de um pedagogo, quando falamos em pedagogia, né, nós... Oi? Paidagogos. Paidagogos. A gente vai chegar... Paidagogos. Consegui. Vão treinando aí, que uma hora vocês conseguem. Mas o que importa no momento, né, que essa palavra, ela é a base, né, é de onde vem, é grega, por isso que eu não sei, gente,
eu prefiro o português, é uma palavra grega, de onde vem pedagogo, pedagogia. Quando eu penso em pedagogia, pedagogo, você logo lembra assim, escola, né? Aquela pessoa que está lá trabalhando, pensando no meio para ensinar a criança. O pedagogo é aquele que se dedica, né? Qual o melhor meio do estudante conseguir aprender? Qual a melhor forma? E aí ele vai levar em consideração o método que ele vai pensar em qual método, porque, às vezes, o Joãozinho vai aprender melhor com um método, José com outro. Então, pedagogo, a gente logo pensa nisso. E pedagogo, na verdade, antigamente, né, era preceptores, entende? Era o escravo que cuidava da educação da criança em casa. A diferença é que ele cuidava da educação da criança em casa. E hoje é aquele que cuida na escola, normalmente. Então, a lei, né, a gente pode dizer que a lei é o pedagogo. Olha, o grego não vai ajudar, não, mas é o pedagogo, é a pedagogia que conduziu a Cristo. A lei é a parte pedagógica, a pedagogia que conduziu a Cristo. Então, a lei, ela foi necessária, ela existiu porque Deus, em sua infinita sabedoria, Ele criou, Ele colocou, mas ela era transitória. Ele já sabia disso, como Ele sabe todas as coisas, Ele é o início e o fim. E ela era necessária, ela era transitória, ela era a pedagogia que conduziria a Cristo. Por quê? Ela nos traz consciência do pecado. A lei, ela nos traz consciência do pecado. Nós precisamos dela. Deus e Cristo já fez. A reconciliação foi feita já. Então, ele já fez o que tinha que fazer. O Espírito Santo, como ministro da graça, ele nos trabalha em nós. Estou olhando a hora aqui para ver se estou muito... ele trabalha em nós, né, para a gente poder entender a ação da reconciliação feita por Deus Pai e Deus Filho. Ok, estou vendo agora aqui. Tem comentários aqui da Denise... Estou vendo agora aqui. Gláucia também comentou aqui que as obras sem fé são mortas. Boa, isso mesmo, não adianta, né? Fazer algo, fazer a obra, mas não ter fé. Não ter fé em Jesus Cristo. Então, elas são mortas. Obrigado, Gláucia, pelo comentário, pela contribuição. E Denise está colocando aqui. Na verdade, eu acho que quando se coloca obra, não é no contexto de ajudar, mas toda e qualquer ação que passamos a ter após a conversão. Perfeito, Denise, perfeito. Que às vezes, por isso que eu estou pedindo vocês contribuírem, né? Porque, realmente, não apenas obra no contexto de ajudar. Isso que, algumas vezes, a gente, logo que lê o título... Sinceramente, às vezes veio essa coisa de obra de caridade. Mas não, é tudo no contexto de tudo que... Qualquer ação que passamos a ter após a conversão. Realmente, não adianta eu me propor a estar... Bem, eu tenho que ir à igreja todo domingo de manhã, fora da pandemia, né? De manhã, à noite, estar na quarta-feira, eu vou me disponibilizar a estar na EBD como professora, estar lecionando, vou me dispor a trabalhar na cozinha. Se não tiver fé, se não tiver... ou melhor, se não for pela graça de Deus, não adianta. É tudo porque Deus fez. E nós vamos ver melhor isso daqui a pouco. Se eu não me engano, slide 7. Acho que só... Você me ajuda quando tiver os comentários mesmo, tá? Coloca para mim o próximo slide. Tem uma perguntinha aí. Olha só, certo ou errado?
Somos salvos pela fé. Infelizmente há um tempinho, um delay, né? Que fica meio difícil aguardar a resposta agora para começar. Mas vocês podem colocar aí o que vocês acham, que eu vou comentar depois, né? Essa afirmação, somos salvos pela fé. Certo ou errado? O que vocês acham? Vocês podem pensar um pouquinho, né? Não pensa muito, não. Coloca logo aí no coisa para a gente saber. Vamos lá. No próximo slide, por favor. Somos salvos pela graça por meio da fé, não pela fé. Aí volta o texto base, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Por isso que às vezes a gente fala, somos salvos, é a fé é que salva. E aí a gente se perde. Mas essa simples afirmação, há um equívoco aí. Se você for pensar, né, analisando, é porque a princípio nada demais. Você logo dá aquela coisa que está correta, somos salvos pela fé, mas não. Nós somos salvos pela graça por meio da fé e não pela fé. Por quê? Por que nós somos salvos pela graça por meio da fé e não pela fé? Aí a gente... Por que pela graça? O que seria... Por que assim, graça? Gente, graça é a bondade de Deus, é o que eles... Ok. Já tem aqui, ó. Marcos respondeu. Obrigado pela participação, né, Marcos? Quanto à pergunta... Errado. A fé é o meio pela qual temos acesso à graça salvadora de Deus. Perfeito. A fé é o meio, né? É o caminho pelo qual temos acesso à graça que o Senhor nos deu. Deus nos deu a graça, nós não somos merecedoras dela, não adianta, não tem nada que nós possamos fazer para merecê-la. Nós temos o que fazer para alcançá-la. É ter fé. Ela é dada. O próximo slide está aí só no tópico ali, ó. Salvos pela graça. A religião legalista, ela põe o foco no homem. Quando coloca aí religião legalista, é em termos de colocar, né, todas aquelas regrinhas que obedecem àqueles rituais, e eu preciso fazer isso para alcançar aquilo, eu preciso cumprir isso. Então, esse sistema de regras, não que a regra seja errada, não é que a gente vai defender algo que como diz, discordem se alguém acrescentem alguma coisa se quiserem, mas que não entendam errado, achando assim, então, é tudo, não existe regra. Não, mas é porque não podemos ter o foco, quando a regra é o meio que salva, dizer que a lei que salva, que obedecer aquilo, seguir, salva, o foco está no homem. E a graça põe o foco em Deus. Então, a gente pensar dessa forma, a lei, essa legalidade, ela põe o foco no homem, a graça põe o foco em Deus. E nós somos salvos pela graça. Ok? Vamos lá na revista, por favor, página 24 ainda. Deixa eu ver se... Não tem mais nenhum comentário, né? Olá, Suzana. Bom dia. Deise também, Pedro e Ana. Irmã Raulina, um beijo para todos aí. Se eu deixei de falar o nome de alguém, dá um outro joinha, me perdoe. Vamos lá. O terceiro tópico, salvos pela graça, que foi o que eu acabei de colocar aí, temos aqui, ó. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça por meio da fé, não pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na página 25,
Foi aí, Augusto. A graça de Deus, sua bondade para conosco é a causa de tudo. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Está lá em João 3, 27. Pulando mais um pouquinho aí para a gente adiantar. Nessa mesma página, a graça nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus, mas Ele nos ama a si mesmo. Muitos falam mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. E a graça põe o foco sobre Deus. Irmãos, aí é que está. O que nós conversamos até agora, o que eu mostrei por meio do slide. Algumas religiões, muitas vezes, não vamos falar de religião, muitas vezes nós começamos a colocar o foco em nós mesmos. E a graça, ela põe o foco em Deus. Deus nos deu. E o que nos faz alcançar isso é a fé. Na revista, mais um pouquinho, ainda nos traz ali Atos 16:30, onde o carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, que me é necessário o que me é necessário fazer para me salvar? E ouviu a resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, não há o que fazer. Deus já fez em Cristo, basta crer. Não é a fé na fé, como alguns parecem crer, dizendo que tem muita fé. É fé em Cristo. Pode-se ter 1 tonelada de fé na pessoa errada, isso não valeria nada. É crer na pessoa certa, Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo pecado. Vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho. E essa questão a igreja já resolveu lá em Atos 15. Então, acho que é a parte talvez mais importante da lição, que está de forma muito clara. Atos 16, 30 e 31, onde o carcereiro pergunta: o que é preciso para me salvar? Jesus, e é falado para ele apenas: crê no Senhor e serás salvo tu e tua casa. Então, crê no Senhor Jesus. Mas aí a gente volta. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. A fé, basta crer em Jesus Cristo. Se eu não creio em Jesus Cristo, então aí a gente tem que pensar, né? E aí vem trazendo para hoje, algumas igrejas cristãs têm começado a trazer ritos judaicos. Começando a trazer a arca, começando a trazer alguns ritos, festas judaicas, símbolos que estão presentes na palavra, sim, que foram necessários, sim, mas são símbolos que pertencem àquele tempo. E aí a gente começa a refletir, e a lição nos traz essa reflexão, né, para termos cuidado, estarmos atentos. Se algum irmão quiser colocar alguma coisa, quiser contribuir, fique à vontade, né, para estarmos atentos a isso e dizer não às obras. Não obra, como a Denise colocou, não no contexto apenas de ajudar. Isso também. Mas a obra de toda e qualquer ação que nós façamos. Porque tirar o foco de nós mesmos. Não é por ter fazer muito algo que eu vou ser salva. Mas mediante a minha fé, porque pela graça, Deus é que nos deu a salvação. E, para finalizar, ele mesmo na lição, até ele coloca aqui, diga lá no finalzinho desse tópico, está dizendo assim: nosso monte não é o Sinai, mas o Calvário. E do Calvário vem esta declaração: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos 15, 39. E para pensar e agir, guardemos essa... Vamos quase. Vou colocar aí, número 1, somos salvos pela graça, não pela lei, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado, é o que nós falamos. A lei, a lei, ela foi necessária, transitória, para dar conhecimento do pecado, que a gente reconhecesse. Todos nós somos pecadores, e a lei, ela vem
para dar o pleno conhecimento do pecado. 2, somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, é a graça de Deus que nos oferece, nos apossamos pela fé. Então, é a graça, não é porque tem mais fé, menos fé. Nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Esse tópico, eu falo assim, realmente essencial, é algo assim, que mexe mesmo, né? Nunca nos orgulhemos espiritualmente, nada somos, nada merecemos. A graça, ela nos humilha, ela nos leva a reconhecermos que nós não somos nada, nós não merecemos nada. Deus nos dá gratuitamente. Então, Deus nos dá tudo. Deus é bom. E como meu tempo já se esgotou, está esgotando, eu acho, né? Augusto está avisando, eu estou ouvindo só uma vozinha assim, que acabou. Vamos orar, irmãos. Muito bom estar com vocês. Não esquecendo que na próxima semana estaremos aqui de novo. Não serei eu conduzindo, mas estaremos juntos e daqui a pouco tem o culto. Oremos. Senhor Deus, obrigado por estar conosco, obrigado pela tua graça abundante, porque nós não merecemos nada, Pai, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos reconciliou através do teu Filho. Obrigado, Senhor, obrigado. Só o que podemos te dizer é que nós não merecemos e tu tens nos alcançado, que nós só podemos mesmo ser gratos a ti. E o que eu peço a ti é que o Senhor esteja agindo em cada coração, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração que está conosco agora, ou que venha acessar em algum momento esse vídeo, que possa ter o entendimento que tu já fizeste a obra da reconciliação, ela já foi feita, ela nos é dada de graça. Basta que nós creiamos em ti. Muito obrigado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, aguardem um pouquinho, tá? Logo, logo estaremos no culto.